Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado é um cara que gosta muito de quadrinhos, de desenho animado e inventou um personagem pra lá de grosso. Só que o nosso convidado é um cara muito fino. Vamos conhecer melhor nesse episódio o Lucas Libânio e o seu personagem, Hans Grotz. Oi, Lucas. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos começar aqui com a sua linha do tempo, né? No seu caso, aquele comecinho de vida no qual certamente você estava rodeado de muita coisa impressa e eletrônica, né? A TV onde você via desenhos animados, banca de jornal onde havia jornal, revista, gibis, todas essas influências, esse caldeirão de mídias que veio a forjar o cara que você veio a ser, né? O animador, o professor universitário e o autor de tiras, de quadrinhos, né? O que você via aí quando você era criancinha que veio a fazer o que você é hoje? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite aí para participar do podcast, né? A gente já teve conversando aí em outras ocasiões nas lives e é sempre uma boa conversa, né? Respondendo a sua pergunta aí, na época a banca de revista ela era um paraíso, né? Então assim, ir à banca de revista, olhar as revistas ou comprar uma daquelas revistas e levar para casa, né? Era sempre uma ocasião especial, né? Eu acho que as primeiras coisas que me influenciaram antes de eu aprender a ler, provavelmente foram os desenhos da televisão, né? Porque antes mesmo de você saber ler, você já está consumindo aquilo de alguma forma, né? Então, assim, vários personagens de quadrinho, eu fui ter o primeiro contato com eles, né? E entender o que estava acontecendo através dos desenhos animados, né? Então, aí o Pato Donald, o Popeye, né? Até outros personagens, tipo o Snuffy Smith, é, o Flash Gordon, esses personagens todos, com certeza eu assisti o desenho animado bem antes de eu conseguir ler as revistas, né? E mesmo o Asterix, eu me lembro muito novinho de ter assistido os 12 trabalhos de Asterix e o Asterix e Cleópatra. Então então quando chegou em mim aquelas revistas, eu já conhecia aqueles personagens, né? É, e banca de revista, mesmo quando a gente não sabe ler, a gente vai com o pai e escolhe alguma coisa, né? A gente olha para os quadrinhos e tenta imaginar o que eles estão falando, né? E o desenho ele é atraente por si só, né? E eu acho que, em especial, né? Eu acho que eu ainda peguei uma última fase onde o desenho ele era abundante em todos os espaços, né? Então você tinha ele no jornal, tinha na revista, tinha em propaganda, anúncio, muita coisa desenhada, né? Então assim, eu me lembro de lata de Neston e de Nescau, toda desenhada, né? De anúncio de jornal, né? Com os desenhos até muito bons, né? Anúncio de propaganda, de banco, de margarina. Então a gente lembra aqui, né? A menina da margarina, o frango da Sadia, essas coisas todas, elas chegam na gente e ilustração, é desenho, né? Então, assim, era impressionante numa época como é que se consumia esse tipo de, de, de arte, né? De produto, né? Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que o pessoal usaria um aplicativo ou uma imagem de arquivo, um clipart, uma coisa assim, um, uma figurinha que vem no próprio programa, né? Eu acho que na época o pessoal
eles realmente contratavam um ilustrador. Então, assim, a gente via, né? Você pega qualquer revista antiga, você tem uma quantidade grande de anúncios que tem desenho, né? E aqueles desenhos, eles são atraentes. Eu acho que não era raro eu tentar desenhar alguma coisa que eu via nos anúncios. Eu lembro da propaganda do Banco Econômico com o Sacis, né? O Cominde com o Snoopy, né? Umas coisas assim. Então eu acho que isso tudo acaba sendo influência para quem gosta de desenhar, né? Para quem se entretém desenhando, né? Porque quando a gente é criança, o desenho ele é um entretenimento, é uma coisa que está te distraindo ali. E eu acho que quase todas as crianças elas gostam de desenhar, mesmo que o desenho seja só um rabiço, seja um risco. Então, em determinada idade, eu acho que as crianças vão perdendo o interesse no desenho quando elas não conseguem se satisfazer com aquilo que elas estão desenhando. Então, assim, alguns malucos, tipo eu, tipo você, a gente não se contenta e a gente tenta desenhar mais para ficar contente com o que a gente está desenhando, né? Então a gente tenta aprender como é que faz algumas coisas que antes a gente não conseguia. Então aí esses poucos coitados eles viram cartunista, ilustrador, etc. Né? Eu não sei nem se eu respondi sua pergunta, mas eu tô falando aqui o que me vem na cabeça em relação a essas coisas que chegavam em mim através da televisão e através dos impressos. E vamos dar um pequeno salto aí na sua cronologia, Lucas, e falar das suas primeiras experiências aí trabalhando com ilustração e com animação. Consta aí no seu currículo vital que você trabalhou como animador freelancer e também como ilustrador. Não necessariamente, pelo menos no primeiro momento, um ilustrador de quadrinhos. Conta aí dessa sua vida, que é a vida de muitos de nós, né? Aquela versatilidade que não só o desenhista, mas o brasileiro precisa ter, né? Não dá nem para dizer assim que é uma versatilidade, que é uma polivalência, porque na verdade isso tudo é parte de uma mesma coisa, né? Então você está ilustrando para um manual, para uma cartilha, para um livro, ou você está fazendo uma página de quadrinhos, é tudo desenho, né? E o desenho animado para publicidade também, querendo ou não, é um braço disso aí, né? Então, assim, algumas das primeiras coisas que eu fiz foram essas coisas assim, ilustração de cartilha, de manual, eu me lembro de uma das primeiros trabalhos que eu fiz, era um manual de uma máquina de leitora de cartão. Era uma coisa assim. E no tempo da faculdade, também com animação, a primeira coisa que eu fiz assim é que não fosse teste, você brincando com papel, né, de flipar papel. Na época, um colega meu, ele trabalhava num estúdio aqui que estava desenvolvendo um jogo educativo, né? Isso aí é final dos anos 90, né? Era um jogo educativo para computador e eles precisavam de alguém para animar os personagens. Então eu animei esses personagens, né? No papel mesmo, né? Então eram ciclos assim, eram coisas muito simples. Era o ciclo do personagem andando, era o ciclo do personagem pulando, eram umas coisas assim. Então eu ia lá, sentava, pegava o que tinha para fazer. O personagem pegando alguma coisa, o personagem com um ciclo de caminhada. Então eu fiz né, animei essas coisas, né? E alguém digitalizou e encaixou isso no jogo, né? Isso foi a primeira coisa que eu fiz com animação, né? Teve uma época que eu fiz até bastante comercial aqui para o jornal Estado de Minas, para a CEMIG, para plano funerário, fiz um para Vale do Rio Doce. Então, assim, e era sempre aquelas coisas assim, de que você pegava um trabalho para fazer para ontem, né? Então, eu olhando as coisas que eu fiz em animação, acho que não tem nada realmente notável, mas eu não posso dizer que eu tive volume de trabalho para ficar realmente bom, igual a gente pega a animação publicitária que tinha lá em São Paulo, lá no Daniel Messias, lá
no Luiz Briquet, o pessoal que realmente era profissional mesmo, que fazia coisas com um visual e com um apuro técnico melhor. Mas eu fiz algumas coisas, né, que estão dentro desse braço do desenho, né? O desenho animado, a animação, eu fui perdendo, na verdade, um pouco do interesse à medida que os computadores foram entrando e os papéis e os lápis foram saindo, né? Então eu realmente eu não me dou muito bem com o fazer no computador, né? Eu uso o computador aqui para escanear, para ajustar a imagem e coisa, mas eu não sou um bom desenhista no computador. Eu sempre, as coisas que eu fiz, eu achei que elas ficam bem abaixo do, do que eu considero razoável, né? Então, assim, da mesma forma que eu fiz essas coisas, essas animações, algumas eu até me divertia fazendo, achava legal, as do plano funerário mesmo, era uma que foi uma animação que eu fiz, é, era de um dia pro outro quase, eu tinha uns 3 dias para fazer, era um negócio muito simples, né? Era muito simples, mas era assim, eu tinha que desenhar lá, eu tinha que fazer praticamente tudo, só o cara lá, o editor de vídeo que montou, né, que pegou aquilo tudo e montou, mas eu fiz as imagens, fiz a animação, fiz os cenários, eu fiz a cor, e aí eu mandei esse material lá, o pessoal montou. Então, assim, algumas coisas que eu até me divertia fazendo, né? Mesmo sendo coisa para publicidade e tudo. Do mesmo jeito, né? Você tá falando aí de quadrinhos, né? Então, outro dia eu fui fazer um negócio que eu nunca tinha feito, fui pintar um painel numa clínica, né? Porque, tá dentro do que eu consigo fazer, né? Então, eu tenho um problema, porque tem gente que tem um traço um pouquinho mais elástico, né? O cara, ele consegue fazer uma coisa, assim, digamos, mais acadêmica, ou mais infantil, ou mais cômica. Os meus desenhos, eles todos têm a cara dos meus desenhos. Então, eu acho que eu perco muito trabalho por causa disso. O cara olha assim e fala assim, não, isso aqui eu não quero, não. Mas assim, dentro desse limite, né, eu encaro qualquer coisa. E chegamos aqui a um rabugento do traço, um rabugento traçado por você há vários anos, né? Que é o Hans Grotz, seu personagem reclamão que tem como mascote um tucano empalhado e com o qual ele conversa. Ele tem uns diálogos permanentes aí com esse tucano empalhado. Dessa dupla do Hans e do tucano, o mascote do Hans, você já publicou na internet, passou por jornais em Minas Gerais e também fez livros, você fez coletâneas de tiras do personagem. Então conta aí da trajetória desse rabugento, o que você acredita que ele represente para você, o Hans Grotz? Ele é um alter ego, ele é uma espécie de retrato do desenhista que geralmente fica em casa trabalhando quietão, isolado, né? Isso independente de estarmos no momento que estamos, em que todo mundo tem que ficar em casa, né? E o desenhista já faz isso, ele já fica em casa desenhando, embora as pessoas talvez não saibam, né? O desenhista freelancer, geralmente ele trabalha em casa ou num estúdio, mas trabalha fechado e geralmente sozinho. Então conta aí da relação que o Hans tem com a sua vida, com a sua personalidade, ou não é nada disso? Eu acho que todo mundo que cria um personagem coloca um pouco de si no que ele tá fazendo, né? No personagem que ele carrega, né? Então eu acho que o Hans Grotz, ele tem alguma coisa minha, logicamente, né? As opiniões dele nem sempre são as minhas opiniões, mas elas podem ser uma caricatura das minhas opiniões, né? E ele principalmente, ele é um personagem que ele tem as características dele lá, que ele é ranzinza, que ele é recluso, mas ele é um cara que ele reage muito mal
ao tempo atual, a como ele percebe os dias de hoje, né? Então eu faço muita piada de coisas que às vezes eu penso e às vezes coisas que eu percebo, né? As pessoas comentando, né? Então, por exemplo, eu acho que um bom laboratório é você sair de casa, pegar o ônibus. Não tá dando para fazer isso, mas às vezes é bom, né? Você vê as pessoas, né? Você vê o que as pessoas falam e às vezes o que as pessoas não falam, mas elas gostariam de falar, né? Isso aí é uma coisa que eu percebia muito quando eu ia em feira, principalmente aqui em Belo Horizonte, que o pessoal lia ele no jornal, né? E eu achava que eu mandava pro jornal, eu achava que ninguém lia aquilo lá, não. Eu acho que eles publicavam só mais porque tinha que ter alguma coisa naquele espaço. Mas quando eu comecei a participar de evento, né, de FIC, de Bienal, e às vezes ia o pessoal lá e via o livro, nossa, que bom que tem o livro, me identifico muito com o personagem, tem aquela tira que ele fala não sei o quê, é realmente isso que eu penso. E o mais interessante é que às vezes não era um tipo só de pessoa, às vezes eram senhoras, às vezes eram uns caras, trabalhador comum, né? Às vezes meninas, eu me impressionava quando via menina falar que gostava do personagem, né? Que é que assim, eu jamais imaginei que alguma menina se identificasse, iria se identificar, e eu acho bom, né? Porque eu não estou fazendo um negócio para um público muito fechado, eu quero que todo mundo se divirta, né? Eu acredito no entretenimento casual e popular, sabe? No entretenimento que aquilo atinge qualquer pessoa, né? Que a pessoa ela tá naquela rotina dela cansativa e chata e de repente ela lê uma tirinha e ela se diverte naquele momento em que ela está consumindo aquele produto, né? Então, em relação a ser recluso, assim, eu não sou tão recluso quanto ele, mas eu não sou um cara de agito, né? Então, assim, a pandemia para mim, aglomeração é um negócio que eu já fujo desde sempre, né? Eu só aglomero quando eu preciso, né? Então, se eu preciso ir participar de uma feira, uma coisa assim, tudo bem, mas eu não faço isso por opção, né? Eu não saio de casa para ir num lugar lotado por opção. E nesse ponto, eu e o Hans somos praticamente idênticos, né? Eu não saio para ir num lugar que é cheio de gente barulhenta. Então, isso tem no personagem. Né? Não quer dizer que a pessoa, para achar graça disso, ela tem que concordar com o personagem. Né? A maioria dos personagens que eu adoro, eu não acho que, por exemplo, eu não acho que eu tenho que jogar uma bigorna no Papaléguas pra eu achar graça do coiote jogando a bigorna no Papaléguas. Então, e por aí vai, né? É, no caso do Tucano Gerson, é porque realmente ele tinha que interagir com alguém. E não dava para eu colocar um personagem com essa personalidade, ele tendo, sei lá, ele morando com um amigo, ou ele sendo casado, ou ele, enfim. Então o Tucano foi a solução perfeita, porque é um Tucano empalhado que só fala com ele. É só ele que escuta o Tucano, né? Que é baseado num Tucano que eu tive mesmo empalhado, né? Era um Tucano que ele chegou em mim já empalhado, que ele era um Tucano que era de um amigo meu e o pai dele tinha um viveiro e tudo. E esse Tucano, ele existiu mesmo. Então um dia o Tucano morreu de velho e alguém teve a brilhante ideia de empalhar. E ficou esquisitíssimo aquele negócio empalhado. E aí um dia eu fui na casa desse amigo meu, tava lá o Tucano, a mãe dele queria jogar aquilo no lixo. Eu falei, não posso levar pra mim? Pode. É lógico que eu levei pra casa, na minha casa também não durou muito tempo, né? Mas ele ficou um tempo. Teve uma época que a gente alugou uma sala pra montar um estúdio e o Tucano ficava lá. A gente pendurava a chave no bico dele. Então, assim, a inspiração pro Tucano foi uma coisa real. Então, assim, e o Hans Grotz é uma versão minha com menos polidez, né? Mais caricatural, logicamente, né? Mais extremo, né? E mais gordo e peludo também. Conta aí de outros trabalhos que você tem e que você divulga principalmente na internet, que são os molecoides e o lanoso, o garoto bom. Seu traço é o mesmo, você não adapta, você não faz concessão. Você pratica o seu humor
só que dirigido para crianças, né? Então fala pra gente dessas duas séries, dessas aventuras aí de crianças para crianças. Eu até acho, assim, o Molecoides, eu realmente eu tenho na cabeça, quando eu fazia, é uma coisa mais para criança, né? Mas é umas crianças sem noção. Mas, querendo ou não, a maioria das piadas ali que eu fiz, né? Já tem um tempo que eu não faço, mas deve ter mais ou menos umas 50 tiras. Eu posso dizer que a maioria é baseada em coisas que eu fazia quando era criança. Muitas piadas ali eram coisas que aconteciam comigo e com amigos meus na época que eu tinha lá os meus 10 anos de idade, né? Mas o Garoto Lanoso, eu realmente eu não penso nele sendo para criança, não. Né? Ele é uma coisa mais ou menos entre o Denis o Pimentinha e o Amigo da Onça. Ele tá muito mais para um cartoon. Bom, não posso dizer adulto, porque ele não tem nada que uma criança não possa ver. Mas ele não é. Eu não penso nele direcionado para criança, né? Porque ele é um personagem. Basicamente é uma variação da mesma piada, que é uma coisa que o Amigo da Onça tinha uma coisa assim, né? Então era sempre uma situação onde culminava com o Amigo da Onça sacaneando alguém. E o Garoto Lanoso, além disso, ele é muito bom. Então ele não pode fazer coisas ruins, mas ele sempre faz. Então, assim, nem tem muitas do Garoto Lanoso. De vez em quando eu boto de novo, eu até preciso retomar e fazer com alguma regularidade. Mas deve ter aí, sei lá, em torno de umas 30. Mas o pessoal gosta quando eu coloco, né? Então basicamente eu penso numa situação e como que o Lanoso ele corrompe essa situação, mesmo dizendo que ele não pode ser ruim, né? Eu tenho uma outra tira também que eu faço em conjunto com um amigo meu, que é o Alberto Adler, que é o Tio Rui. Então, o Tio Rui tem poucas, tem umas 10, mais ou menos, né? Eu tô tentando voltar para fazer sempre, mas as piadas do Tio Rui, elas são situações reais que aconteciam com o tio dele mesmo. Então, é baseado no tio e no pai do Alberto, né? Eu até tenho alguns roteiros que ele me mandou e eu deixo no arquivo, mas eu realmente tenho tido muito pouco tempo para me dedicar a todas essas tiras, né? Eu realmente gostaria de acordar de manhã e ficar 8 horas trabalhando nessas tiras e fazer 2, 3 por dia e todo dia, né? É uma coisa que eu conseguiria fazer perfeitamente se eu tivesse, se eu pudesse ter essa disciplina de acordar, tomar um café, sentar para fazer um planejamento até determinado horário, né? E chegar no final do dia eu tenho uma produção já pronta. Então, o Hans Grotzer, ele é um personagem que eu tento manter ele sempre, porque ele é o meu carro-chefe, né? É um personagem que eu tenho livro publicado com ele, etc. E eu tenho material para poder fazer isso, né? Então, assim, o material que eu já tenho publicado, eu posso redistribuir isso e colocar em outras publicações e usar isso de diversas formas. Os outros personagens eu não tenho suficiente, né? Não tem material suficiente, né? Até gostaria de ter. Eu acho que para você dizer que você tem material, eu acho que você tem pelo menos que ter pelo menos umas 100 tiras de cada um desses, né? Para você dizer, não, agora eu tenho um material aqui que dá para trabalhar numa publicação fechada, etc. Então eu tenho priorizado o Hans Grotz, mesmo assim, eu não faço tanto que eu gostaria, porque nesse tempo que a gente tem que ficar em casa com criança, então acaba que o tempo todo você é tomado por criança. A criança te consome isso, né? E quando assim os apertos que a gente passa, então se aparece um servicinho que seja para fazer uma ilustração, não importa se é para um, sei lá, para uma propaganda de supositório, para mim não interessa. Eu vou parar o que eu estou fazendo e vou fazer aquilo, né? Para ver se eu consigo equilibrar aqui as contas. Então, esses outros personagens, eu realmente eu gostaria de dar mais atenção para eles. Até porque o Molecoides e o Garoto Lanoso, um diferencial que eu gosto de fazer neles é de trabalhar com cor, né? Então, assim, eu gosto de usar essa técnica de usar aquarela com lápis de cor, por exemplo, né?
que é o que eu uso basicamente nos molecoides. O Hans Grotz, ele é de cabo a rabo, é nanquim com pena. Então, assim, todas as tiras são executadas dessa forma. Então, os molecoides, ele me dá uma possibilidade, como eu comecei desde o início já fazendo com cor, então de manter, né, me manter fazendo ela colorida. E vamos caminhando para mais um final de mais um episódio desse podcast, com aquela pergunta que certamente está gongando na cabeça de muita gente, principalmente nesse tempo esquisito que a gente está vivendo, com relação ao futuro. O que você acha que vai ser o futuro dos quadrinhos no Brasil e no mundo, mercado, relação com a internet e o futuro dos seus quadrinhos, a sua produção de quadrinhos? A sensação que eu tenho que desde que eu comecei a trabalhar é que eu peguei as coisas ruindo. Eu não peguei as coisas num auge, numa época em que se tinha bastante trabalho para quem faz esse tipo de coisa, né? Então, e cada vez mais eu sinto o circo, o círculo vai fechando, vai fechando, vai fechando e vai ficando cada vez mais dentro de um nicho, né? Então deixa de ser uma coisa de massa para ser uma coisa de nicho. Eu realmente eu gostaria que não fosse assim, né? Eu gostaria de atingir mais pessoas, né? Eu gostaria que fosse um tipo de entretenimento que atraísse mais pessoas, mas eu não mando nisso, eu não posso competir com o que tem hoje em dia, né? Hoje em dia uma tira de quadrinho, ela concorre com meme de internet, com essas montagens que o pessoal faz e, e, e compartilha no WhatsApp, no Facebook, não sei onde. Então que não precisa nem ter desenho, o cara pega uma foto lá e bota um balãozinho com uma piada. Então assim, a tira especificamente, né, que ela é centrada na piada, no humor, ela compete com esse tipo de coisa, né? E o que eu vejo são trabalhos, às vezes, muitas vezes, muito bons, né? E o cara, aquela qualidade, aquilo ali é um cara sozinho se esforçando para fazer alguma coisa boa, porque a maioria das coisas não são, né? Então a maioria é realmente isso, essas montagens toscas, que o cara bota um balãozinho e tá bom, né? E eu não acho, por exemplo, que os quadrinhos vão voltar a ser o entretenimento que já foram há 80 anos atrás. Não dá para imaginar isso, né? O entretenimento de massa que existia naquela época era isso, né? E hoje em dia essa fatia ela foi tomada por um monte de coisa. Isso aí, desde videogame até as próprias redes sociais, né? O entretenimento do cara ficava mandando coisa na rede social e mandando vídeo no WhatsApp, coisas do tipo, né? A gente recebe esse tipo de coisa o dia inteiro mesmo sem querer, né? Os quadrinhos, você pode dizer que há 80 anos atrás, né? O cara pegava um suplemento de jornal, aquilo estava lá, o cara comprava o jornal, tinha um suplemento de quadrinhos, né? E aquilo atingia um público que ele dá um tempinho na notícia que ele está lendo para poder se entreter ali com as aventuras, as piadas, com tudo aquilo que existia dentro do jornal. Né? E isso atingia todo mundo, atingia o trabalhador que comprava o jornal e qualquer pessoa que lesse jornal, né, tinha acesso a esse tipo de entretenimento. Né? E hoje em dia não existe mais, né? Você vê que é emblemático essa falência, por exemplo, da editora Abril, o prédio lá sendo leiloado, né? Você vê que cada vez mais essas editoras grandes elas estão acabando, gente, acabando. E os jornais impressos, infelizmente, eles também estão caminhando para isso, né? Então, assim, eu não consigo ser muito otimista em relação a isso, porque, assim, eu tô vivendo numa época onde tudo que eu apreciava tá ruindo, né?
Essas coisas não acabam porque sempre existem os entusiastas, né? É por isso que a gente ainda tem muitas publicações, só não tem tiragens altas. Então, assim, é inimaginável hoje em dia uma publicação de quadrinho vender o que vendia 50 anos atrás. Não dá para imaginar. Hoje em dia as tiragens são muito baixas. Você pensa, há 40 anos atrás que seja, era inviável alguém imprimir 1.000 cópias. O cara imprimia era 100.000. Né? Hoje em dia é inimaginável uma tiragem de 100.000 para quadrinhos. Né? Então as pessoas imprimem 1.000, 2.000, 500, né? Mas uma das vantagens das redes sociais é realmente porque o seu trabalho circula, né? E às vezes ele chega em pessoas que você nem imagina. Às vezes o cara compra o seu livro porque viu aquilo lá, acompanha de alguma forma alguma coisa que ele viu no Facebook, no Instagram, ou alguém pegou dali e jogou para outro lugar, e as pessoas acabam conhecendo o seu trabalho por causa disso. Mas, por outro lado, também, para você viver disso, para você fazer dinheiro com isso, é muito complicado. Né? A maioria dos cartunistas, eles não são empreendedores e eu não sou exceção. Eu não sei empreender, eu sei desenhar. Né? Então a gente se vê numa situação onde você mesmo tem que mandar imprimir o seu livro, você mesmo vai para a feira vender, né? Então é complicado. Mas, né, a gente sempre tenta ter esperança, principalmente porque é a única coisa que eu sei fazer na vida. Então, a gente sempre tenta ter aquele pinguinho de esperança que ainda vai ter gente para se interessar por esse tipo de coisa. Meu amigo Lucas Libânio, queria te agradecer muito a gentileza, a disponibilidade para bater um papo aqui neste ilustre podcast. E deixa aqui para a gente as suas redes sociais para o pessoal conhecer melhor ou conhecer pela primeira vez tanto o seu trabalho como ilustrador, como o personagem Hans Grotz. Diga aí. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o convite. Eu acho sempre um prazer a gente bater esse papo, né? Bom, as redes sociais vocês podem me procurar lá no Facebook. Você tem a página do Hans Grotz lá, que é Grotz Tiras. Né? No Instagram é libânio.lucas. E tem a minha página do Facebook mesmo. Você pode procurar pelo meu nome, mas se você procurar Hans Grotz, eu acho que ele acaba me achando. Né? E quem tiver interesse de comprar os livros, né, adquirir as publicações, tem os 2 livros que saíram pela editora Criativo, que foi o Sketchbook e a coletânea de tiras que saiu ano passado, e tem mais as 2 outras coletâneas que foram publicadas por mim mesmo, que eu ainda também tenho em estoque. Então esses 2 da editora Criativo, lá no site da editora Criativo, eu acho que o Sketchbook inclusive deve ter acabado. Eu acho que eu tenho uns 2 ou 3 aqui ainda. Quem tiver interesse chegar primeiro, ainda tem. O livro de tiras, né? Que é o Ranzinza. Peraí, eu esqueci o nome dele. Do subtítulo, peraí. Um minutinho. Recluse Ranzinza. O Strip Book, da editora Criativa. E tem os outros 2 livros, as 2 coletâneas. Do Hans Grotz, Opiniões Descartáveis e Opiniões Mais Descartáveis. Então, um abraço aí e valeu. Muito bem, pessoal. Este é o Lucas Libânio. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.